Eu vou estar os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento, meus amados irmãos e amigo ouvinte, estou de volta com o meu canal, o canal Pastor Josué Honório, e eu gostaria, através desse canal, contar o meu testemunho, e que esse testemunho venha servir de edificação e equilíbrio espiritual para muitos ouvintes e muitos que participarem deste vídeo. Neste momento eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 1 a seguir, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque diante dos seus filhos me tende provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas e traz a mão, e diz: Vem para sacrificar ao Senhor. Somente aqui, meus irmãos, através desse canal, o meu canal que é Pastor Josué Honório, eu conto com todos os amigos ouvintes que participem deste testemunho que eu irei contar, pois ele servirá de muita edificação e elevio espiritual para todos que participarem deste testemunho. Então, meus irmãos, aos 9 anos de idade, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e ali eu peguei e encontrei uma árvore, pois todos os dias eu estava lá levando as ovelhas para pastar, né? E eu encontrei uma árvore muito verde, e já era meio-dia, o sol muito quente, e eu me coloquei debaixo e eu fiz um pedido a Deus. Eu não sabia nem orar ainda, e eu fiz um pedido ao Senhor, e eu disse: Senhor, me tira daqui desse sofrimento, me dá um lugar digno onde eu possa ganhar um ordenário melhor para ajudar os meus pais e comprar alguma coisa que eu venha ter uma vida digna e não tenha tanto sofrimento como eu venho passando. E Deus, passou-se alguns dias, Deus ouviu o meu pedido. E um domingo de tardezinha, o fazendeiro chega lá na casa do meu pai e disse: Seu José, o senhor não liberaria esse rapaz esse menino para ele cuidar dos meus cavalos, gado que tem? E o meu pai disse: ele é muito pequeno ainda. E aquele homem disse: mas eu vejo ele um menino muito disposto e muito inteligente. O senhor aceitar, eu pagarei um ordenário bom para ele. O meu pai aceitou, e eu fui, e ali eu cuidando dos animais. Mas como eu tinha muito costume de cuidar de ovelha, ele me colocou para mim cuidar daquelas ovelhas lá naquela fazenda. E ele trazia as rações, colocava ali à disposição para que eu colocasse nas baias para todas as ovelhas.
eu colocava. E aí era tão difícil ainda mesmo, né, em tudo isso, eu ganhando um dinheirozinho a mais, mas a dificuldade de alimento era muito, muito difícil. E ali quando eu colocava aqueles biscoitos que vinha, né, bolachas e biscoito para as ovelhas, e então eu pegava algumas inteiras que tinha, era boa ainda, eu pegava e comia, né? E eu tornei a fazer um pedido ao Senhor. E eu disse: Senhor, eu passo muita necessidade aqui. Me bota no local onde o meu patrão compra essas rações para essas ovelhas. Me coloca lá. Eu quero viver para ti e fazer algo para ti. Então me dá uma vida digna. E aí passou-se, né? Um certo dia a minha irmã vem lá na casa do meu pai e pediu ao meu pai para que o meu pai deixasse eu ir morar com ela e o esposo dela, pois eles conseguiriam um emprego melhor para mim, lá numa cidade vizinha. E eu fiquei trabalhando numa outra fazenda, só que não mais cuidando de ovelha. Agora eu estava cuidando, era de vacas, gado, né? Mas eu ali naquele serviço, eu não gostava de cuidar de vaca, eu me adaptava mais com ovelha. E então, um dia veio uns empresários naquela cidade e anunciou que estava precisando de trabalhador. Ele morava em Fortaleza e ele tinha uma empresa no município de Aquiraz e ele precisaria de umas 200 pessoas para trabalhar na sua empresa. E eles colocaram o aviso e anúncio através das radiadoras da cidade. E aí então eu fui, né? Eu fui e avisei meu pai e minha mãe, que eram meus avós, né? Pois eu não tinha mais mãe, eu fiquei sem mãe aos 9 meses de idade. E todo esse tempo que eu falei os meus pais eram meus avós, meu avô e minha avó, que eu conhecia como pai e mãe. E aí, então eles me deixaram eu ir trabalhar. E então eu fui trabalhar em Aquiraz, e aí eu passei um ano trabalhando e voltei para visitar meus pais, trouxe uma pequena quantia para ajudar meu pai e voltei novamente a trabalhar. Quando eu voltei novamente, aí eu trabalhando lá na empresa, encerrei meu expediente e eu fui ajudar um colega meu na tarefa dele, no serviço dele. Aí quando eu fui ajudar o meu amigo, tinha uns fios de energia muito, digamos assim, de uma potência muito forte de energia, mais de, parece que era 380 volts. E eu pensando que era a corda, já assim de noite, eu empurrei com a mão. Quando eu jogo a mão empurrando, aí aquele fio me chama de uma vez e eu fiquei como um motor quando dá partida, todo sacudindo. E aí eu lembro que só via os raios de fogo nos meus olhos e a minha língua enrolando.
E eu lembro que eu fiz um pedido. Eu disse, Senhor, não deixe eu morrer. Isso só em pensamento, porque eu não podia falar. Não deixe eu morrer, porque eu quero te servir. Quando eu disse isso, eu caí de uma vez no forno. O forno era 12 metros de largura. Da direita, da esquerda que eu estava, eu caí no último aceiro da direita do forno, aonde a altura do forno era de 6 metros de altura. E embaixo tinham descarregado umas carradas de lenha, estavam todas aquelas pontas de vara de lenha para cima. Então Deus me livrou de morrer do choque e de morrer de uma queda em cima das varas, das lenhas, né? Então naquele momento ali, o pessoal me socorreram e então eu saí, fui para casa e fiquei uma situação muito assim que eu fiquei sem força, fiquei triste, decepcionado, achava que ainda ia morrer, mas aí a empresa, o empresário, o dono daquela empresa, resolveu me levar para uma outra empresa dele, já no interior de Calcaia. E eu fui, trabalhei lá 2 anos e 6 meses e volto novamente para a mesma empresa que eu havia trabalhado. Aí, quando eu volto, só tinha vaga para trabalhar naquela empresa à noite. E quando eu chego à noite, eu já não vim mais assim direcionado pelo patrão. Eu já tinha recebido os meus direitos e agora eu estava de livre e espontânea vontade para procurar emprego onde eu quisesse. Como eu gostei lá da empresa, eu voltei para a mesma, fui falar com o chefe e o chefe disse, olha, só tenho vaga à noite e num setor que eu não sei se dá para você. Eu fui olhar e disse, não, dá para mim, eu não rejeito o trabalho, eu vou trabalhar. E aí então eu fui trabalhar, passei a noite todinha trabalhando, era à noite, de 6 às 6. O rapaz que trabalhava naquele setor era de costume, quando era de madrugada, todas as máquinas paravam para ir ajudar ele, porque ele não dava conta. Tinha que entregar às 6 horas da manhã para o outro turno, limpo. E aí quando eles me botaram, não precisou mais parar as máquinas. Eu entreguei de manhã bem cedo, tudo limpo. E aí quando o gerente chegou, ele perguntou, vocês produziram quanto? Aí ele mostrou lá na prancheta a quantidade de produção e eles disseram, está errado, não, vocês nunca produziram isso, não, porque o rapaz que veio para trabalhar com a gente à noite, ele se garantiu no serviço e aí ele deu conta. Então a gente só parou na hora certa. Aí então passou dos mês, 2, aí o operador da máquina, ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu o acidente, aí o encarregado da turma chegou e disse para os mais veteranos, qual de vocês vai assumir o canto do rapaz que se acidentou? E aí nenhum deles quiseram assumir. Aí o encarregado chegou para mim e disse, você se atreve a fazer esse serviço? E eu disse, eu vou tentar. Você sabe? Eu disse, eu tenho prestado muita atenção ao operador. Vou tentar fazer. Aí fui, trabalhei a noite toda
o restante da noite, amanheceu o dia. E aí foi passando e a produção aumentando. E aí quando foi no final do mês, o dono mesmo, o empresário, fazendo todo o acompanhamento de produção, e achou que a produção tinha crescido muito. Até ficou mandando conferir, porque não acreditava no que estava recebendo, a quantidade de produção ali, né? Aí foi, disseram, não, esse rapaz, depois que ele assumiu aí a máquina, essas máquinas produzem tanto que nem quebrar mais quebra, é direto, a gente correndo direto e produzindo. E aí então ele me chamou no escritório dele e eu ganhava menos do salário, e aí ele me passou a pagar 2 salários. E aí, daí foi só bênção, as portas foram se abrindo, ele me deu uma casa boa para mim morar, casa grande, e aí depois veio a grande confirmação de Deus na minha vida. Daquilo que eu tinha pedido ao Senhor aos 9 anos de idade, Deus estava agora me entregando. Veio um rapaz de um outro estado, ele veio trabalhar e ele era evangélico. E aí ele falou de Jesus para mim, e como eu já havia ouvido a palavra de Deus, ouvido os louvores, eu gostei muito do convite dele, fui para a igreja com ele. E lá eu ouvi a palavra. Naquela noite o pregador falou tudo que eu precisava ouvir, o que eu queria ouvir. E aí Deus falou para mim, eu fui e entreguei minha vida a Jesus. No ano de 1988, já no dia 29 de julho de 1988, eu aceitei a Jesus. E aí então, quando eu aceitei a Jesus, eu não passei mais nem um ano naquela empresa que eu estava. Deus me confirma outra grande bênção. Eu recebo um convite para fazer uma ficha e uma entrevista na fábrica Fortaleza, M. Dias Branco, a fábrica que produz os biscoitos que eu comia lá na fazenda e que eu pedia chorando para que Deus me botasse naquela empresa que fazia aqueles biscoitos. E aí Deus confirmou. Eu fiz a ficha, participei da entrevista e no outro dia fui chamado. E aonde eu fui chamado no dia 4 de abril de 1996. Então, onde estou até hoje trabalhando. E durante esse período que eu aceitei Jesus, eu fui chamado para o quadro de obreiro, ser auxiliar da palavra, e com um ano já que eu estava servindo ao Senhor, eu fui separado ao diaconato da igreja também naquele dia. Aí também antes de todas essas bênçãos aqui, eu também recebi uma grande bênção, o selo da promessa do Senhor sobre a minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado
fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu estava numa vigília e ali Deus me batizou. Eu nem sabia que tinha sido batizado. Os pastores foram que me disseram que eu tinha sido batizado. Em 1989 eu fui batizado nas águas. Dia 7 de setembro de 89 eu fui batizado nas águas. E aí então foi aonde começou todo o meu ministério. Fui separado do diaconato da igreja. Primeiramente fui separado para ser auxiliar, depois ao diaconato. E no ano de 2003 eu fui consagrado ao presbitério. Fui consagrado ao presbitério. E no ano de 2016 eu fui consagrado evangelista da igreja, onde hoje, até hoje, sou evangelista da igreja, né? Cuidei de várias congregações, fiz grandes batismos e no meio de todas essas coisas, Deus me deu coisas grandes, maravilhosas. Eu me casei, né? Onde hoje eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa, que é uma coluna forte no meu ministério, minhas filhas, e os meus filhos também me ajudam. E enfim, hoje eu louvo a Deus de todo o meu coração. Quero aqui findar esse testemunho, confirmando para todos que estão participando desse testemunho, que eu sou muito grato ao meu Deus, sou grato mesmo, porque até aqui me ajudou de uma forma maravilhosa e eu quero terminar todos os meus dias aqui na terra, servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo cumprir o que está escrito em Levítico, capítulo 6, versículo 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Este fogo não se apagará na minha vida e nem na minha família. Ele sempre vai estar aceso, o fogo do Espírito Santo. Eu aqui agradeço a todos que participaram desse vídeo, em nome de Jesus.